Meu nome é Barbosa, sou da Guarda Municipal de Americana, estou no cargo de subinspetor e estou na Guarda Municipal há cerca de 15 anos. Foi nos solicitado para que nós trouxéssemos conteúdo, a respeito de trânsito vinculado ao meio ambiente, e aqui nós estamos para tentar trazer uma breve mensagem, dado nosso tempo curto, e esperamos que seja bem fixado aí para os senhores esta breve mensagem. Tá? Então a gente segue com o tema segurança viária e condições climáticas adversas. Então a gente já vê logo o primeiro tema falando sobre a visibilidade reduzida. Sabemos da problemática que temos quando acontece algumas coisas como a chuva, intensa na nossa região, locais de alagamento, Então a visibilidade reduzida acontece normalmente quando há essas condições adversas, E aí a gente precisa naturalmente redobrar a nossa atenção, reduzir nossa velocidade, observar com mais firmeza, e clareza o veículo que está à nossa frente, para que então a gente evite, qualquer sinistro de trânsito ou qualquer outra coisa que venha atrapalhar a nossa condução do nosso veículo, seja ele automotor, o nosso veículo então de passeio, seja nossa motocicleta, nossa bicicleta, ou as pessoas que usam ônibus ou caminhões para a condução, ou até mesmo aquelas pessoas que usam algum outro tipo de veículo que possa não ser formalizado, não ser de forma formal aí no Código de Trânsito Brasileiro. Qual a principal regra? Então a gente vai para o segundo tema. Qual a principal regra para que possamos ter uma condução segura? Então o ideal é que nós usamos, em tempos ruins, questão aí do farol, limpador no para-brisa, que a gente reduza principalmente então a questão da velocidade. Reduzindo a velocidade a gente vai conseguir inclusive manter um distanciamento maior, do veículo à frente. E aí, naturalmente, estamos dirigindo de forma segura. Então, é um dos quesitos aí para que a gente possa, então, melhor conduzir e ter um trânsito melhor, para todos. E aí, pensando nisso, tem o artigo 192 que fala, que é infração quando a gente deixa de reduzir a velocidade, manter a distância, desculpa, quando a gente deixa de manter a distância do veículo da frente, não observando, por exemplo, as condições climáticas. Então, além de sermos bons condutores, e pensarmos uns aos outros, a gente deixa de cometer infrações como essa. Então, é super importante que a gente siga, observando e tendo uma condução segura no trânsito. Falamos então de condição adversa. O que seria condição adversa? São os momentos que a gente vê cerração, neblina, fumaça, diria inclusive a questão de buracos na via ou até uma má sinalização. Isso tudo pode contribuir, e ser uma condição adversa. Então a gente tem algumas imagens aqui no slide que demonstram, cada tópico desse para vocês fixarem melhor isso na cabeça, tá? E aí temos também um outro problema, que também entraria nessa questão da condição adversa, que é a aquaplanagem. Então, em momentos de chuvas, nós temos em Americana, a cidade em que residimos e transitamos na maior parte com os nossos veículos, lugares onde enche naturalmente um pouco mais de água no asfalto, e acontece de termos a aquaplanagem. O que é a aquaplanagem? É o momento em que o nosso pneu ele se desprende, perde o contato com o pavimento e naturalmente ele fica transitando sobre a água. E nesse momento perde-se o controle, da tração do veículo. Então a gente precisa aguardar o momento em que esse pneu retorna o contato com o pavimento para que a gente possa retomar então a direção do carro. É interessante que não fique manobrando, a direção de um lado para o outro enquanto esse veículo estiver aquaplanando,
né? Vamos manter ele na mesma direção, porque se ele tiver com a direção voltada para o lado contrário, no momento em que ele voltar o seu contato com a sua aderência, né, com o asfalto, ele provavelmente vai seguir esse caminho oposto. Então vamos seguir aqui para o próximo slide. E aí a gente fala então aqui sobre os pedestres e ciclistas, né, em dias chuvosos, né? Então às vezes acontece, dependendo dos lugares, de aumentar o índice de sinistros, né, de trânsito envolvendo essas pessoas. Uma das causas é a questão do condutor, onde o condutor não redobra a atenção, né, não liga os faróis, não usa, né, o limpador de para-brisa em dia de chuva. Não é? Então é necessário que o condutor esteja atento, né, para que evite esse sinistro envolvendo aí os pedestres e ciclistas. Né? E por outro lado, temos os pedestres e ciclistas também que têm a sua parcela, né, de desatenção e não observam a faixa de pedestre onde deve, né, seguir fazendo a sua travessia, no caso do pedestre. O ciclista, né, que não usa a faixa ele destinada para transitar com a sua bicicleta, né, a faixa, a forma, na verdade, desculpa, a forma de travessia, né, de um lado para o outro da via, né, a gente não precisa fazer essa travessia em ângulo, nós precisamos fazer ela o mais reto possível, de um ponto para o outro, porque você transita menos tempo, né, na faixa de rolamento. Isso também contribui para uma travessia mais rápida e evitar que haja um sinistro, né, de trânsito envolvendo aí tanto o pedestre quanto o ciclista. Então, todos precisam contribuir para que a gente tenha, de fato, aí um trânsito melhor. Né? E a direção defensiva, né? Isso nós aprendemos desde lá de trás, né, quando vamos tirar a nossa habilitação. Então, eu diria que a direção defensiva é uma forma de reconhecer antecipadamente os movimentos que possam ocorrer logo à frente. Né? Então, observado que alguma pessoa vai descumprir alguma regra da legislação de trânsito, ou seria adequado reduz a velocidade, desvia antes, né? Seja preventivo, né? Observe tudo isso e evite o sinistro. Né? Não vamos apostar de que seguindo em frente, de que não reduzindo a velocidade, né? Não dando preferência para outra pessoa, lembrando que o Código de Trânsito ele já preconiza, né, que o maior precisa cuidar do menor. Né? Então a gente precisa observar, né, ter todas as condutas adequadas para que então tenhamos, né, o que chamamos de direção defensiva. E observar, né, reconhecer antecipadamente essas coisas que possam acontecer é interessantíssimo, é essencial para um bom condutor. Não é? E aí fica a nossa orientação de segurança no trânsito, né? Como diria o outro colega instrutor nosso, né? O básico bem feito, ele se torna avançado. Então, reduzir a velocidade, andar de forma tranquila, né? Não vamos apostar, né, corrida, tudo isso ajuda para a segurança no trânsito. Então, conhecer os nossos limites, né? Conhecer os limites do veículo ao qual você está conduzindo, seja ele automotor ou não, né? É o que vai ajudar para que tenhamos um trânsito seguro. Conhecer o caminho para onde se está indo, ter uma programação, né? Observar o trânsito antes. Hoje temos ferramentas tecnológicas, né, que vai nos ajudar, por exemplo, o GPS, né, através de mapas, para que possamos já ter uma certeza, né, se naquele caminho que faremos, se próximo daqueles instantes está acontecendo algo ou não. Tudo isso contribui, né? A tecnologia veio para ajudar também, para que possamos ter, então, essa segurança no trânsito. E assim a gente consegue ajudar um ao outro. Afinal de contas, né, no trânsito, todos nós somos um, não é? Então a gente precisa sim cuidar de um pelo outro e não apostar que nada vai acontecer, que nós podemos ou devemos seguir, né, e fazer determinadas infrações sem penalidades ou sem querer cuidar um do outro. Né? A gente precisa. O trânsito ele não é só visto na nossa região, mas ele é visto globalmente. Não é?
e para que os senhores possam, né, observar, pesquisar, né, a ONU ela está incluída, né, junto de todo esse sistema. Então não estamos falando de Americana, estamos falando do mundo todo, né? Então estamos na segunda década em que a ONU está trabalhando junto com o trânsito para que haja redução tanto das mortes e lesões ocasionadas no trânsito. Tá certo? Essa foi a mensagem que eu pude trazer para os senhores no tempo em que foi disponibilizado para a gente. Espero que tenha sido de bom proveito e até uma próxima.